Estamos começando mais um curso de filosofia, mudanças de horário, 8 horas, atendendo às colocações de vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre cartas de amor. Cartas de amor. Quanta coisa interessante dá para se desenvolver nesse tema, né? Vamos começar com Fernando Pessoa, passar por Machado de Assis, por Dostoiévski, passar por Lacan, falar sobre cartas que devem ser escritas e não devem ser enviadas. O que significam essas cartas de amor? E vamos falar de uma canção bonita também, da Isaurinha Garcia, lembra? Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão. Vamos falar de amor. E eu queria começar falando para vocês sobre esse poema lindo do Fernando Pessoa, que inspira inclusive essa nossa live. Aliás, eu quero agradecer todas as sugestões que vocês deram, eu anotei várias, peguei uma hoje, da Carmen, mas a gente vai usar outras sugestões que vocês colocaram e fazer esse passeio um pouquinho na filosofia com esse tema Cartas de Amor. Olha que bonito esse poema do Fernando Pessoa. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje, as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Olha que coisa interessante. Quando a gente pensa numa carta de amor, talvez muitos daqui, nunca tiveram essa experiência de escrever uma carta de amor, de mandar uma carta de amor, de esperar o carteiro chegar com aquela carta de amor, de entregar uma carta de amor. Mas numa carta de amor a gente debruça os nossos sentimentos. A gente coloca à disposição, às vezes, de alguém, independentemente desse alguém merecer ou não, aquilo que a gente sente, as dores que a gente tem. E por que são ridículas? Porque há um ar de ridículo numa brincadeira com a palavra ridícula, no estar apaixonado. Quando de repente você começa a se lembrar da pessoa que você ama e você se eleva, você dá risada sozinho. Cada instante tem um outro sabor quando se está apaixonado. Cada lembrança do dia, cada mensagem hoje, não mais carta, tudo isso me remete a algum sentimento que é fascinante dentro de mim e que às vezes me faz ridículo. Ridículo por aquilo que eu digo, ridículo por aquilo que eu penso, ridículo pelas escolhas que eu faço naquele momento porque eu fui flechado, A gente já fez algumas lives aqui sobre o amor e uma delas em que a gente falou de Eros, que é um deus brincalhão. Eros dá uma flechada e dói, paixão dói. Mas de repente no meio daquela dor vem uma inspiração e eu que nunca fui poeta começo a ser poeta para fascinar a pessoa que eu amo, para alimentar de esperanças a pessoa que eu amo, e ao alimentar a pessoa que eu amo, eu alimento a mim mesmo com essa esperança. Cartas de amor. Há cartas de amor, pensando aqui na história, que também foram cartas de amor e de dor. Cartas de despedida, cartas de uma constatação de uma certa injustiça pela qual eu estou passando. Uma dessas cartas de amor que nunca foram entregues foi uma carta que Oscar Wilde escreveu para o seu amante quando ele estava na prisão, quando ele foi injustamente condenado, ficou 2 anos na prisão. E aí, nos meses finais em que ele estava na prisão, ele escreveu uma grande carta chamada De Profundis, das profundezas, em que ele falava da figura do seu amor como alguém que fez com que ele chegasse até ali, no cadafalso da vida, sorvendo as injustiças,
tudo aquilo que foi aprontado contra ele, mas mesmo assim, diante de toda aquela dor, ele ainda escrevia cartas de amor. Cartas de amor tem uma história linda de uma freira chamada Soror Mariana do Alcoforado, que se apaixona por um soldado francês que estava em Portugal e fez de tudo para que ela por ele se apaixonasse. Ele brincava, né, com seus outros amigos soldados, como estava muito em paz ali em Portugal e não tinham nada para fazer. Eles fizeram uma aposta para ver quem conseguiria conquistar a freira mais bonita do convento. E a freira mais bonita era a Mariana do Alcoforado. E aí ele andava, né, um cavalo em frente àquela freira, fingia que ia cair. Ele começou a mandar flores, mandar bilhetes, mas ela não sabia quem era, às vezes imaginava que era ele, aquele homem do cavalo, aquele homem que me olhou, não é ele. E ele começa a ir à missa todos os dias para se encontrar com ela, e ele faz tudo que um homem pode fazer para seduzir a sua amada. Um dia ele manda um bilhete, uma pequena carta, pedindo que ela se encontre com ele tarde da noite, num lugar meio escondido, no próprio convento. Ela lê a carta, fica indignada com aquilo e acha que é um desrespeito, né? Ela devia saber que ela é freira, ele devia saber disso. Ela fez votos, ela jamais vai se encontrar com ele, não vai encontrar com ele, não vai encontrar e acaba indo encontrar com ele. Só que ele não vai. E ela fica enlouquecida por aquele homem que ela acha que é e não sabe quem é. Bem, vão algumas vezes que ele faz isso, na segunda vez, na terceira vez ele vai, e aí eles têm uma noite de amor. Isso muda completamente a vida da Mariana, que se apaixona perdidamente por ele. E para ele era uma aposta. Ele até sai algumas vezes, né, com ela, novamente, tudo escondido, e um dia ele manda uma carta dizendo que estava voltando para a França. Ela começa a ler a carta e tem certeza que a carta é um convite para que eles possam ir juntos para a França. Mas quando ela vai lendo a carta, ela percebe que ele já não estava mais em Portugal, mas já estava no mar rumo a Paris. E ela enlouquece de amor, ela tem febres, ela grita, ela acaba falando para todo mundo no convento. E a freira, a madre superiora que deveria expulsar essa freira, porque ela quebrou um voto de castidade, ela diz assim: por que você não escreve uma carta para ele, para entender o que aconteceu? E aí, quando vocês tiverem tempo, pesquisem essas cartas, chamam cartas portuguesas. São 5 lindas cartas de amor, em que a gente percebe o dual do amor, né? A gente percebe aquela mulher apaixonada dizendo assim: eu espero que você esteja bem. Não, melhor dizendo, eu espero que, como você deve se deitar com muitas mulheres, você pegue alguma doença de uma delas, porque é isso que você merece. Mas se você pegar a doença e se precisar de mim, eu vou ir cuidar de você. Ela se destempera na relação da paixão que ela sente por ele, nos sentimentos que ela tem por ele. Cartas portuguesas, Soror Mariana do Alcoforado. É linda essa história, mas são cartas de amor. As circunstâncias de se escrever cartas de amor, de colocar no coração os seus sentimentos, aquilo que você está sentindo. Mas eu quero pegar essa ideia das cartas de amor e trazer uma ideia aqui de Lacan, esse homem que reviveu a psicanálise, né, freudiana, com seu estilo, com seu jeito. Mas Lacan dizia uma coisa interessante, usando o conceito de carta roubada. Num seminário ele fala sobre isso, sobre uma carta roubada. O que é uma carta roubada? É a única carta, diz ele, que chega completa e efetivamente ao seu destino, porque é uma carta não enviada. Seu verdadeiro destinatário não são os outros, são você mesmo, é você de carne e osso. Vamos entender o que é isso? Imagine que eu estou profundamente apaixonado e fui abandonado nesta relação de amor que eu estou vivendo. E aí eu resolvo escrever uma carta para minha amada. Escrevo essa carta. E ao escrever essa carta, eu digo tantas coisas das quais eu poderia me arrepender depois, que eu resolvo não postar essa carta. Eu fico com a carta para mim. Na verdade, o ato da escrita é um pedaço de mim que vai no papel e, ao mesmo tempo, é uma compreensão que eu começo a ter de mim mesmo, dos meus sentimentos,
das minhas dores, do quebrar da minha alma, quando eu coloco isso no papel. E ao escrever e revelar os meus sentimentos à pessoa amada, ao revelar tudo que há em mim, só isso basta para apacentar o meu coração, para aquietar essa tormenta tão grande trazida por Eros. Porque Eros, que é um deus brincalhão, ele na mitologia é filho de Poros e de Pênia. Poros é o deus do engenho, por isso o amor me traz tanta força, tanta engenhosidade, tanto poder, tanta criatividade, tanta vontade de me embelezar, de mudar o mundo, de gritar, de cantar, de brincar com as coisas mais ridículas, né? Olha quantos filmes em que se dança na chuva por amor, que se abre um guarda-chuva, que se ouve uma música, que se lembra uma história. Quantas histórias românticas foram permeando a nossa trajetória, porque esse ridículo que diz Fernando Pessoa está em mim nesse momento em que eu estou apaixonado. Mas se Eros faz isso comigo, ele tem o outro lado. Ele tem pênia, ele tem a mendicância, ele tem a pobreza. E aí esta paixão que me faz tão bem é capaz de me fazer mal também. São os elementos da dualidade que moram dentro de mim a partir desse sentimento. Então talvez seja um elemento terapêutico bonito eu escrever uma carta de amor e não enviar essa carta. Às vezes se trata de uma paixão não correspondida, às vezes se trata de uma história que acabou e que não depende de mim à sua volta, e que eu já fiz tudo o que eu poderia ter feito para reconquistar um amor que se foi. Eu não consigo mais. Não adianta mais enviar uma outra carta de amor. Quem sabe eu escreva para mim mesmo essa carta. Eu tenho uma amiga que vai e volta de uma história, de uma relação, e aí recentemente a gente combinou de que ela mandaria as mensagens para mim primeiro, para desabafar, porque uma vez é uma mensagem xingando, outra vez é se desculpando, outra vez é querendo voltar. Falou, manda para mim. Eu não sou ele, mas manda para mim. Pelo menos você desabafa e mandou para alguém. Eu leio e a gente aproveita isso na literatura. Às vezes é isso. Às vezes a gente precisa acalmar um pouco os nossos sentimentos, acalmar esse vulcão que há dentro da gente, que a gente não sabe como é que ele chegou e quanto tempo ele vai ficar. Porque são histórias de amor. Algumas cartas lindas, eu pesquisei algumas aqui para trazer para vocês, de autores que eu acho fascinantes, né? Uma delas é de Machado de Assis para Carolina. Aliás, um dos poemas mais bonitos de amor é um poema que ele faz para colocar no túmulo da Carolina. Mas eu peguei uma carta. E essa carta, um trecho dela diz assim: Tu pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Como te não amaria eu? Além disso, tens para mim um dote que realça os mais. Sofreste. É minha ambição dizer à tua grande alma desanimada: levanta-te, crê e ama. Aqui está uma alma que te compreende e te ama também. A responsabilidade de te fazer feliz é de certo melindrosa, mas eu aceito-a com alegria e estou certo que saberei desempenhar este agradável encargo. Olha, querida, também eu tenho pressentimento acerca da minha felicidade. Mas que é isso senão o justo receio de quem não foi ainda completamente feliz? Obrigado pela flor que mandaste. Dei-lhe 2 beijos como se fosse a ti mesma, pois que apesar de seca e sem perfume, trouxe-me ela um pouco de tua alma. Sábado é o dia da minha ida, faltam poucos dias e está tão longe. Mas que fazer? A resignação é necessária para quem está à porta do paraíso. Não afrontemos o destino que é tão bom conosco. Depois, querida, queimaremos o mundo, porque só é verdadeiramente Senhor do mundo quem está acima das suas glórias fofas e das suas ambições estéreis. Estamos ambos nesse caso, amamo-nos, e eu vivo e morro por ti. Machado de Assis para Carolina. E não é isso? Por que eu me perco em
preocupações tão bobas, tão tolas, como ele diz aqui, se eu tenho você, se eu tenho você para amar, se eu tenho o seu cheiro para sentir, se eu tenho essa flor que você me enviou, se eu tenho a lembrança de dias lindos que nós tivemos juntos, se eu tenho direito a um futuro do seu lado. E é lindo quando ela morre. E a dor transformada em poema na despedida desse amor. Eles não tiveram filhos, tinham um ao outro, né? E a língua portuguesa para ser cultuada por esse homem incrível chamado Machado de Assis. Olha a carta do Dostoiévski para Ana. Bom dia, anjo querido. Beijo-te muito. Pensei em ti durante todo o caminho. Acabo de chegar, sinto-me cansado e instalei-me para te escrever. Acabam de trazer-me chá e água para me lavar, mas no intervalo escrevo-te umas linhas. Na sala de espera da estação andei de lá para cá a pensar em ti e dizia comigo, mas por que deixei eu a minha Anuska? Recordava tudo, até ao mais ínfimo escaninho da tua alma e do teu coração. Desde que casamos, que descobri não ser digno de um anjo tão doce, tão belo, tão puro como tu, e que crê em mim. Como pude eu deixar-te? Para onde vou? Por quê? Deus confiou-te a mim para que nenhuma das riquezas da tua alma se perdesse. Pelo contrário, para que tudo se desenvolva e floresça rica e esplendorosamente. Deus entregou-te a mim para que por ti eu resgate os meus enormes pecados ao apresentar-te a Ele amadurecida, conservada, salva de tudo que é baixo e ofende o espírito. E eu que faço é perturbar-te com coisas tão estúpidas como a minha viagem a este lugar. É de um romantismo belíssimo, né? A brincadeira do estar, do não estar, desse anjo que de repente cai na vida da gente e às vezes a gente não percebe a plenitude, a beleza dele. Quantas histórias de amor, minha gente, só se percebe que são de amor quando acabam. Quantas histórias em que uma parte não valoriza a outra parte, em que por alguma razão a gente vai vasculhando dentro da gente mesmo e buscando alguma outra coisa, porque eu preciso seduzir mais alguém, porque eu preciso conquistar alguém, porque não é possível que na minha idade eu só vá ter um amor. E de repente o amor vai embora. E eu falo, meu Deus, o que eu faço eu com essa liberdade que eu tanto queria? Eu que tinha tanto medo de alguém que ocupasse a minha liberdade, quis tanto que essa pessoa fosse embora, agora ela foi e eu quero de volta. E nem sempre é possível ter de volta, porque eu não valorizei o amor da maneira com que eu deveria valorizar. E aí é bom escrever uma carta. E aqui tem uma coisa bonita, porque às vezes, né, você está pensando assim, poxa, mas eu não vivi isso ainda. Eu não tive uma história de amor assim para que eu pudesse me lembrar dessa história de amor. Eu, então, sou uma pessoa profundamente infeliz. Primeiro que sempre há tempo de viver uma história de amor. E depois que a primeira grande história de amor que a gente precisa ter é com a gente mesmo. É a gente se aceitar do jeito que a gente é. É a gente namorar a gente mesmo, num conceito nobre disso. Não é que eu me baste, que eu não precise de ninguém. Ninguém abraça a si mesmo, mas eu reconheço as qualidades que eu tenho, eu reconheço a beleza que mora, que vive dentro de mim, e eu consigo cultivar a mim mesmo, nas minhas fragilidades, nas minhas fortalezas, nos meus medos, nas minhas inseguranças, na compreensão de quem eu sou. É o tal princípio da singularidade. Como é que eu vou me imaginar amando outra pessoa se eu não consigo compreender o que é amor dentro de mim mesmo? Se eu pudesse, seria uma outra pessoa. Nossa, se eu pudesse ser 10 centímetros mais alto, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Ou se eu pudesse ser um pouco mais baixo, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Se eu pudesse ser magro, ou se eu pudesse ser mais gordo, se eu pudesse ser loiro, se eu pudesse ser moreno, se eu pudesse ter olhos claros. Meu irmão tem olho claro, por que eu não nasci com olho claro? Se eu puder... Que bando de ser é esse? Você é quem você é. Então é difícil
envolver numa história bonita de amor quando eu não consigo me amar do jeito que eu sou? Moreno, loiro, preto, japonês, índio, chinês, no lugar em que eu nasci, com a língua que eu falo, com o sotaque que eu tenho, com o jeito que eu sou, com as coisas que me faltam, que me sobram dentro de mim, com a compreensão do meu existir. Eu preciso começar a compreender que é bom, de vez em quando, eu namorar a mim mesmo. Eu olhar para mim e agradecer a Deus ou ao universo tudo que eu fiz para chegar onde eu estou. Todos os tombos que eu tive, todas as feridas que me bombardearam tanto e que se transformaram em cicatrizes e que fazem um mapa da minha existência, o meu fluxo de vivências. É isso que eu sou. Se eu ficar imaginando que alguém vai enxergar beleza onde eu ainda não enxerguei, às vezes isso acontece. Às vezes a gente encontra alguém tão especial que esse alguém nos ajuda a ver coisas que sozinhos nós não vimos da gente mesmo. Isso acontece, mas não é sempre. Como eu não sei se vai acontecer ou não, eu preciso começar a cuidar dos meus afetos. Daí a sugestão de Lacan, que você escreva uma carta de amor, mesmo que não tenha destinatário. Ou mesmo que tendo destinatário, você não envie para este destinatário. Você diga tudo o que você gostaria de dizer a ele e de repente não mande. Você compreenda que o destinatário é você mesmo. É você que precisa entender o que te faz uma pessoa agradável ou desagradável, bondosa ou com ausência de bondades, o que te faz ser quem você é no mundo. É interessante que às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano não mereceu eu amar tanto, eu sofri tanto por ele que ele não mereceu isso. Quando eu amo alguém, quem ama sou eu, e eu mereço amar alguém, mesmo que esse alguém não compreenda a beleza do amor que eu tinha para oferecer. Mas eu vivi a intensidade de estar apaixonado, eu vivi a beleza do significado da conjugação do verbo amar. Eu amo até as minhas entranhas, eu amo nas imperfeições, eu não quero que o outro seja perfeito para amar, eu amo. E se em algum momento parou de haver retribuição, não há mais cumplicidade nesse amor, se a outra parte quis me deixar, não tem problema. O amor que eu sinto me faz sentir vivo e não há vergonha nenhuma em amar. A gente nunca deveria ter vergonha de amar. A gente poderia ter vergonha de odiar, a gente poderia ter vergonha de se vingar, de ter sentimentos tão tacanhos em relação a outra pessoa, mas vergonha de amar? Que isso? Não tem nada mais lindo no mundo do que amar. Amar uma pessoa, amar uma bandeira, amar uma causa e de escrever uma carta de amor. Mesmo que pareça ridícula, mesmo que tenha sentimentos ridículos. Às vezes você vê um casal, né, brincando um com o outro, falando com voz de criança, dizendo coisas que só eles compreendem, numa linguagem que o amor criou para eles dois. E quem está de fora fala assim, nossa, nessa idade os dois parecendo crianças, que bobagem, que ridículo. Não, ridículo é não sentir amor, é não ter uma história. Eu já contei numa outra live isso, né? Mas para quem não estava, uma vez que eu estava falando sobre amor mesmo, eu tive a honra de ser amigo de uma mulher extraordinária que foi a Bibi Ferreira. E eu me lembro que uma vez eu estava jantando com ela depois de uma peça. A Bibi era uma mulher incrível, que teve muitos amores, que teve, né, vários casamentos, e que sofreu e que viveu muito amor. E eu me lembro que eu estava com uma amiga, sofrendo ali, né, naquele jantar, sofrendo. E a Bibi percebeu, ela não tinha falado nada, e falou assim, você está apaixonada, né, filha? Ela fez assim, tá doendo, né? A Bibi falou, e dói mesmo, viu? Mas dói. Eu já passei por isso. Agora eu vou te dizer uma coisa. No alto dos meus 90 anos,
Eu tenho saudade de sofrer de amor. Porque quando a gente sofre de amor, a gente se sente vivo. A gente fica nu, a gente é inteiro. As nossas entranhas vêm para fora. Você é tudo e é nada ao mesmo tempo. Eu tenho saudade. Quando você está sofrendo de amor, você quer acelerar o tempo para passar rápido, para esquecer, para um dia abrir a janela e falar assim, nossa, não estou pensando mais nisso. Mas depois que passa e você olha para trás, se aquilo te ensinou alguma coisa, se aquilo te emprestou alguma maturidade, como é bonito olhar para trás e pensar, eu amei de verdade. Eu me doei de verdade, eu me entreguei de verdade. Depois eu descobri que eu fui traído. Tudo bem, não sei se eu fui traído na história toda, não vou sair pesquisando traições, acabou a história. Mas o que importa é que eu sei que durante esses 5 anos, ou durante esses 10 anos, ou durante esses 2 anos, ou durante esse 1 mês, eu fui inteiro acreditando que ali eu podia construir uma linda história de amor. Não consegui. Vou em frente, porque depois de uma esquina tem outra esquina, e depois tem outra esquina, e depois tem outra esquina, e a vida que segue. Isso, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Para os amantes de alma pequena não tem amor. Queria pegar uma música aqui que é antiga e que eu acho linda essa letra. A singeleza, a simplicidade da letra, né? Uma música que foi gravada pela Isaura Garcia, né, quando ela tinha 23 anos de idade. Ela é dos compositores Cícero Nunes e Aldo Cabral. Olha que bonita a letra dessa música. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. Lendo o envelope bonito, no subscrito eu reconheci a mesma caligrafia que me disse um dia, estou farto de ti. Porém não tive coragem de abrir a mensagem, porque na incerteza eu meditava e dizia, será de alegria? Será de tristeza? Quanta verdade tristonha ou mentira risonha uma carta nos traz. E assim pensando rasguei tua carta e queimei, para não sofrer mais. Não é demais essa música? Ela é uma historinha. Imagina o carteiro gritando o meu nome, eu ali olhando no envelope e reconhecendo aquela mesma caligrafia que um dia me disse, estou farto de ti. Em quantas histórias de amor a Bethânia canta isso exatamente. Lindamente, misturando com o poema do Fernando Pessoa. Mas quantas vezes numa história de amor, um disse para o outro, eu estou farto de ti, eu não quero mais, cansei, preciso de um tempo, eu tenho que respirar, você não me deixa respirar, cansei. E que passa um tempo, quando o outro consegue dar esse tempo e perceber que às vezes as coisas se ajeitam com o tempo, de repente essa pessoa volta. Mas o carteiro gritou, eu peguei, eu vi envelope, eu reconheci. Essa mesma pessoa que me disse um dia, estou farto de ti. Aí eu não tive coragem, diz a canção, de abrir a mensagem, porque eu não sei o que está ali naquela carta. Será que é uma carta para dizer, isso mesmo, continuo farto de ti, não te quero mais? Será que é uma carta em que essa pessoa se arrependeu e vai dizer, não sei onde eu estava com a cabeça. Eu até posso viver sem você, mas é tão mais gostoso viver com você. É tão melhor viver com você. Eu sei que eu sou livre, a porta sempre esteve aberta. A porta sempre esteve aberta para que eu saísse, para que você saísse, para que alguém entrasse. Mas se a porta esteve e está aberta, a mesa sempre esteve posta e está posta. E está posta de sentimentos e de imperfeições, está posta de histórias que construímos juntos, né? De tempos doridos na nossa alma, de tempos reconfortantes, de surpresas, de sorrisos.
Como é gostoso a gente lembrar as histórias de amor que a gente teve quando a gente está com alguém que a gente ama. Como é bonito isso. Mas vou voltar no meu raciocínio. E se essa pessoa foi embora, valeu o tempo do amor. Eu fico às vezes estupefato quando eu vejo uma pessoa falando, não, eu descobri que não presta. Bem, você ficou casada com ele 30 anos. E aí no 30º ano você descobriu que não presta e vai jogar fora todos os outros anos? Mas ele de certo não prestava e eu não via. Você viveu 30 anos com ele. Quantas coisas intensas vocês fizeram? É que tem gente que às vezes constrói umas memórias afetivas que só vê coisa incrível, onde nem sempre foi incrível, e tem gente que o contrário só vê coisa ruim, onde nem sempre foi ruim. Como é que eu consigo olhar para as histórias que eu já vivi e ser grato a essas histórias? E ter algo, minha gente, que é muito difícil para a gente ter, que é o desapego dessas histórias, que é o desapego das pessoas que formaram quem nós somos, que nos iluminaram durante um tempo e que de repente alguma coisa fez com que essas pessoas partissem. E às vezes não foi falta de amor, às vezes foi medo de felicidade, às vezes foi um sabotar daquela história. Por que eu vou cultivar ódio? Eu digo isso para vocês e digo para mim o tempo todo. Não vale a pena cultivar ódio nunca, em nenhuma circunstância. O sentimento da vingança é um dos sentimentos mais pouco humanos que nós podemos ter. É um sentimento que faz mais mal para a gente do que para outra pessoa. Eu passo os meus dias, eu gasto os meus dias. Ao invés de eu gastar os meus dias ouvindo músicas de amor, ouvindo canções de amor, ao invés de eu gastar os meus dias amando, eu gasto os meus dias planejando como eu vou me vingar de alguém que causou alguma dor dentro de mim. Cartas de amor. Eu gosto muito de cartas, né? Eu escrevi vários livros de cartas. Escrevi uma sobre Sócrates, Tomás More, escrevi uma com o Padre Fábio, Carta entre Amigos. Meu primeiro livro foi um livro de uma carta a Deus que eu escrevi para tentar entender por que meu irmão não ficava bom. Eu escrevi muitas cartas para minha mãe, para o meu pai. Cada viagem que eu fazia eu mandava carta para um, mandava carta para outro, cartas enormes. Na época em que não tinha e-mail, né? Minha mãe nunca usou e-mail, nem meu pai. E eu mandava aquelas cartas assim, derramando os meus sentimentos. Quando eu resolvi ser padre, quando eu fui para o seminário, e minha mãe, né, solidão, sem o filho, eu ia escrevendo uma carta atrás da outra para ela. E nas escrituras das cartas eu fui aprendendo a lapidar os meus sentimentos, a compreender os meus medos, porque a gente com a gente mesmo, sentar e escrever uma carta, sentar e escrever um pouco de tanto que a gente sente dentro da gente mesmo, do lugar que a gente quer estar na vida, na história. Mas nem sempre, repito, é bom a gente mandar uma carta de amor. É sempre bom escrever uma carta de amor. Sempre bom. Não significa que seja bom mandar uma carta de amor. De repente é alguém que já tem alguém. Para que eu vou mandar uma carta de amor para esse alguém? Mas se eu sinto tanto, eu quero tanto dizer tudo que eu sinto, escreva e leia você mesmo. Compartilhe com você mesmo o sentimento que você está tendo. Para cultivar, para lapidar, para exercer a beleza desse amor. Eu também já recebi muitas cartas lindas de amor, de amizade, de pessoas que compartilharam pedaços da sua vida comigo e que eu me senti profundamente grato por isso. É tão bonito a gente ser o destinatário da confiança de alguém destinar a sua confiança para a gente e compartilhar os seus sentimentos com a gente. E você tomar um cuidado imenso para não ferir aqueles sentimentos lindos que uma pessoa tem quando coloca em você. E já escrevi cartas para mim mesmo. Na minha época de seminário, quando eu fui aprendendo a fazer diário espiritual, uma das espiritualidades que nós tínhamos era uma carta que a gente escrevia para a gente contando o que havia dentro da gente que a gente queria colorir de uma outra maneira.
perfumar de uma outra forma a nossa existência. Por isso é bom escrever. Quem acompanhou a live que eu fiz sobre Pitágoras, lá em 500 a.C., né? Ele falava sobre esse exercício da escrita como um processo de conhecimento, né? E Clarice Lispector foi falar isso muitos anos depois. Eu escrevo para compreender o mundo, para compreender a mim mesmo. É isso aí? Deixa eu falar com vocês um pouco aí. Vocês já escreveram cartas de amor? Põe o nome da cidade aí. Estamos no finalzinho da nossa live, mas eu quero saber de onde vocês estão acompanhando. Acho que ficou legal esse horário, né? Agora vai ser 8 horas. Por sugestão de vocês, vamos fazer às 8 horas. Escrevi muitas cartas para o meu marido que morreu em acidente. Desabafei no papel, acho que é Pelotas, né? O exercício da escrita, cartas de amor. Guilherme Mariano, você já escreveu cartas de amor para Gabriele, hein? Vou pedir para ela ler para mim as cartas que você já mandou para ela. Adriana, um beijão para você. João Pessoa, Sandra do Ceará, Suzy, Belo Horizonte, Michel de São Paulo, parabéns, rapaz, fazendo muita coisa bonita, né? Maria de Londres, Roberto mandando beijo para Maria de Londres. Gabriele, conta para mim, seu marido já te mandou cartas de amor? Olha, alguém aqui da Paraíba, Josi da Paraíba, Denise, Contábil, não sei quem Contábil, não, nunca escrevi. Campina Grande, já escrevi. Elizabeth, Rondônia. Márcia Alvim, você já escreveu cartas de amor? Eu conheço cartas de amor dela. Padre Cadu de Cafelândia. Aí, um padre também escreve cartas de amor. São João da Cruz escreveu cartas místicas de amor belíssimas, né? Teresa Dávila também escreveu cartas de amor, poemas de amor. Quem mais? Eu escrevi muitas cartas para minha mãe, Manaus, Eliane, Porto Alegre. Você já escreveu, Márcia? Alguns nomes ficam resumidos ali, não dá para ver o nome, aí põe o nome embaixo. Antônia, né? Freguesia do Ó, Galvão, Tocantins, Sueli, de Natal. É isso aí, minha gente. Floresta do Araguaia, Pará. Escrevi muitas cartas. Hoje algumas pessoas me mostram e eu fico feliz. Parabéns, essa live. Escrevi cartas quando era adolescente. Eu escrevi na minha adolescência. Façamos uma leitura com vocês. Um dia eu escrevo algumas cartas de amor. Um dia eu leio algumas cartas de amor aqui. Meu pai sempre escreveu cartas de amor para minha mãe, né? Tem tantas histórias bonitas. Meu pai também fazia bilhetinhos e deixava para minha mãe. Tantas histórias bonitas quando a gente pode surpreender quem a gente ama com histórias e cartas lindas de amor. Vocês perguntaram o nome das cartas que eu falei, da Soror Mariana do Alcoforado, né? O livro chama Cartas Portuguesas. E o nome dela é Soror Mariana do Alcoforado. A história é a seguinte: depois das 5 cartas de amor que ela escreve, porque ela escrevia a carta e melhorava, aí o irmão dela levava para Paris, entregava, né, para esse soldado, e aí passava um tempo, ele não respondia, ela piorava. E aí a Mari falava, escreve de novo. E cada carta é mais bonita do que a outra. Ela tinha uma cultura impressionante, né? E depois da última carta ela vai esquecendo dele e não morreu de amor. É isso aí. Valeu, segunda que vem a gente se encontra aqui. Obrigado pelo carinho de vocês, pela participação de todos vocês. Um beijo, Sueli. Obrigado, Roberto, meu amigo amado. Tarsila, alunos da Unifiel de Osasco, olha aí, que legal. Obrigado, Janaína, obrigado. Alguém de Quixadá, Ana Félix, valeu. Tem uma caixa de cartas de amor, a Simone. Guarde essa caixa, então. E guarde esse sentimento lindo para você exercitar sempre. Mariana Batalha, um beijo, minha professora. Até semana que vem.